Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a escrituração do contribuinte, mais especificamente os princípios, métodos e critérios, bem como o dever de escriturar. Em relação aos princípios, métodos e critérios de escrituração, de acordo com o artigo 262 do Regulamento do Imposto de Renda, a escrituração comercial será feita em língua portuguesa, em moeda corrente nacional, isto é, o real, e em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transporte para as margens. Então, algumas dessas características dizem mais respeito ao sistema de escrituração manual, não ao processamento eletrônico de dados, quando então não existirão borrões, rasuras e emendas. É permitido o uso de código de números ou de abreviaturas que constem de livro próprio, regularmente autenticado. Isto é, podem ser utilizados, por exemplo, o diário auxiliar de clientes e de fornecedores e o registro na contabilidade por totais. Então, quando as operações são registradas no sistema, mas manualmente, tem que registrar cada um dos documentos, a movimentação, por exemplo, da conta de clientes e de fornecedores é muito grande. Como nós temos essa movimentação lá no contas a receber e no contas a pagar, nós podemos transformar em livros e dessa forma lançarmos apenas um único registro do total ocorrido no mês para cada uma dessas contas. É o que a gente chama de diário auxiliar. Os erros cometidos na escrituração comercial, segundo o parágrafo 2º do artigo 262 do Regulamento do Imposto de Renda, serão corrigidos por meio de lançamento de estorno, de transferência ou de complementação. Então, quando ocorre um erro, nós fazemos lançamento de estorno, que é o lançamento exatamente o inverso do que a gente fez errado, para justamente tirar o efeito. Além disso, nos termos do artigo 263 do Regulamento do Imposto de Renda, para fins da escrituração comercial, inclusive quanto à aplicação do disposto no parágrafo 2º do artigo 177 da Lei das Sociedades por Ações, os registros contábeis que forem necessários para a observância de disposições tributárias relativos à determinação da base de cálculo do imposto de renda, quando não devam, por sua natureza fiscal, constar da escrituração comercial ou forem diferentes dos lançamentos dessa escrituração, eles serão efetuados exclusivamente em livros ou registros contábeis auxiliares e livros fiscais, inclusive o livro de que trata o artigo 277, que é o LALUR. Então, a contabilidade ela deve seguir os padrões para registro das operações estipulados pelo CPC, ou então o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de acordo com os pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas por ele emitido. E sempre que houver diferença do tratamento contábil para o fiscal, o ajuste deverá ser procedido, então, em livros ou registros contábeis auxiliares ou no LALUR. Em relação aos responsáveis pela escrituração, a escrituração comercial, de acordo com o artigo 264 do Regulamento do Imposto de Renda, ficará sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, exceto se não houver nenhum na localidade, quando então ficará a cargo do contribuinte ou da pessoa por ele designada. Então, a escrituração contábil fica a cargo do contador, a gente já viu na aula passada, exceto quando na localidade onde está sediada a empresa não existe contabilista legalmente habilitado. Nesse caso, então, o contribuinte poderá ficar responsável pela escrituração contábil ou uma pessoa por ele designada.
No entanto, nos termos do parágrafo 1º do artigo 264 do Regulamento do Imposto de Renda, a designação de pessoa não habilitada profissionalmente não exime o contribuinte de responsabilidade pela escrituração. Além disso, caso o titular ou sócio, acionista ou diretor, desde que legalmente habilitado para o exercício da profissão de contabilidade, ou seja, desde que ele seja um profissional registrado no Conselho de Contabilidade, ele pode assinar as demonstrações financeiras da empresa e assumir a responsabilidade pela escrituração. Então, o contador, que é sócio da sua empresa, ele pode assinar por ela. Em relação ao dever de escriturar, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real, de acordo com o artigo 265 do Regulamento de Imposto de Renda, ela deve manter a escrituração com observância das leis comerciais e fiscais. Ademais, a escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior. Então, abrange todas as operações do contribuinte, quer seja no âmbito nacional quanto no exterior. A escrituração contábil, nos termos do parágrafo 2º do artigo 265 do Regulamento do Imposto de Renda, deverá ser entregue em meio digital ao Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, instituído pelo Decreto 6.022 de 2007. Então, escrituração contábil entregue pelo SPED. É facultado às pessoas jurídicas que possuírem filiais, sucursais ou agências manterem a contabilidade não centralizada, nos termos do artigo 266 do Regulamento do Imposto de Renda, devendo incorporar ao final de cada mês, na escrituração da matriz, o resultado de cada uma delas. Então, esse é o caso para as empresas que não possuem a contabilidade centralizada. Elas podem ir à escrituração para cada uma delas suas filiais, desde que no final do mês elas consolidem essas informações na matriz. Em relação às pessoas jurídicas com sede no exterior, essas disposições referentes à escrituração, de acordo com o artigo 267 do Regulamento do Imposto de Renda, se aplicam também às filiais, às sucursais, às agências ou às representações no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Ademais, segundo o parágrafo único do artigo 268 do Regulamento do Imposto de Renda, para a apuração do resultado das operações de conta alheia, o intermediário no país, que for o importador ou o consignatário da mercadoria, deverá escriturar e apurar o lucro de sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior. Então, o intermediário no país ele tem que contabilizar, escriturar separadamente as suas operações, observado o disposto no parágrafo único do artigo 469 do Regulamento do Imposto de Renda. Em relação à sociedade em conta de participação, de acordo com o artigo 269 do Regulamento do Imposto de Renda, a escrituração das operações da sociedade em conta de participação deverá ser efetuada em livros próprios. Isso porque, anteriormente, a sociedade em conta de participação, ela poderia registrar suas operações na escrituração do sócio ostensivo, em contas de compensação. Então, não mais pode ser feita dessa maneira, ela deve ser efetuada, então, em livros próprios. Em relação às instituições financeiras, de acordo com o artigo 270 do Regulamento do Imposto de Renda, a escrituração comercial, quando realizadas por instituições financeiras e demais empresas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, deverá observar o disposto na Lei 4.595 de 64, que trata das políticas monetárias
e os atos normativos delas decorrentes. No entanto, nos termos do parágrafo 1º do 270 do Regulamento do Imposto de Renda, para fins tributários, a escrituração comercial dessas instituições financeiras, de acordo com as normas emitidas por seus órgãos fiscalizadores, não afeta as demais disposições desse regulamento do imposto de renda. Além disso, segundo o parágrafo 2º do artigo 270 do Regulamento do Imposto de Renda, os atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, publicados após 12 de novembro de 2013, data da publicação da medida provisória 627 de 2013, e que apresentarem modificação ou adoção de métodos e critérios contábeis, não terão implicação na apuração de tributos federais, até que a lei tributária regulamente a matéria. Em relação à falsificação da escrituração, a falsificação material ou ideológica da escrituração e seus comprovantes ou de demonstrações financeiras que tenha por objeto eliminar ou reduzir o montante do imposto devido ou ainda de diferir o seu pagamento, de acordo com o artigo 271 do Regulamento do Imposto de Renda, submeterá o sujeito passivo à multa, independentemente da ação penal que no caso couber. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.